Fala pessoal, voltamos com as informações para todos vocês aqui do canal, patriotas de todo o Brasil e do mundo, sejam muito bem-vindos. Já vai colocando aqui nos comentários a cidade que você está nos assistindo. Coloque aí, tá chovendo aí na sua cidade? Como está o tempo aí? Coloque que eu quero saber aí a sua opinião. Pessoal, vídeo bombástico trazendo informações relevantes aí do STF, da Suprema Corte aí, uma bomba que eu vou trazer para vocês em primeira mão, mas não se esqueça aí, bem rapidamente, se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Quinta-feira abençoada, começando com as bênçãos de Deus. Agradeço a você de você ficar aqui até o final desse vídeo. Vamos que vamos, sem enrolação, bora pro vídeo, pessoal. Em uma reportagem publicada hoje, o jornal americano The New York Times fez uma longa análise dos movimentos do Supremo Tribunal Federal no Brasil desde 2019 e questiona se a corte está salvando ou ameaçando a democracia. No artigo, Jack Nicas, chefe da sucursal brasileira, explica que naquele ano, logo depois da posse de Jair Bolsonaro, o STF decidiu conceder a si mesmo o poder de abrir uma investigação criminal sobre críticas contra a corte. No artigo, Nicas também menciona a prisão do ex-deputado Daniel Silveira, contextualiza o embate entre o ministro Alexandre de Moraes e as redes sociais e dá destaque à ofensiva do judiciário contra a Oeste. A publicação classifica Moraes como uma espécie de xerife da internet brasileira, nomeado pela própria corte. Diz ainda que várias dessas investigações são conduzidas pelo próprio ministro e que elas sempre miraram apoiadores da direita, cidadãos comuns e parte da imprensa. Por isso, só já parece respondida a pergunta, né, Piotr, que a matéria se propõe. Será que o ministro está salvando ou ameaçando a democracia? Será que a Suprema Corte está salvando ou ameaçando? Por essas informações já parece respondido o questionamento, né, Piotr? Não, e está muito claro e parece que abriram os olhos, de fato, do que está acontecendo há muito tempo e do que denunciamos há muito mais tempo. Mas a Ana tinha feito menção que ela tinha mais informações sobre isso. Eu acho que eu vou abrir mão de falar agora para ouvir Perfeito. A Ana também. Pode ser? Vamos lá, vamos Ana, você se incomoda, Ana, por favor? Imagina, nem um pouco. A informação é que essa matéria do New York Times já chegou dentro do Senado dos Estados Unidos da América e um assessor de um senador, não posso revelar porque ele pediu, porque vai entrar também em mais um relatório essa matéria do New York Times. Esse assessor me ligou porque ele sabia que eu trabalhava na revista Oeste e ele pediu mais detalhes. Foi quando eu contei, né, toda a história dos 6 gigabytes, aqui só encontramos matérias jornalísticas, então o senhor dá um jeito. E ele estava, enquanto eu falava com ele no telefone, ele estava exatamente com aquele relatório que veio da Câmara, da comissão da Câmara, de 541 páginas sobre o Twitter Files Brasil. E diante daquele relatório, ele me fez algumas perguntas e quando eu respondia, ele falava: it all makes sense now. Agora tudo começa a se encaixar, ou seja, às vezes eu sei que nós estamos diante de um cenário tão aterrorizante no Brasil, com toda essa batida totalitária do Alexandre de Moraes, e a gente fica esperando uma bala de prata, né? É o Elon Musk, é a Câmara Americana, é aqui, é ali, é o impeachment do Moraes, mas um grande quebra-cabeça está sendo construído para expor ainda mais o que está acontecendo e não apenas expor, medidas serem tomadas. Ele comentou também, ele que é um assessor de um senador, comentou também do projeto de lei da Maria Salazar, a deputada do estado da Flórida, uma das 3 signatárias do projeto de lei, que visa caçar vistos de censores. E ele disse que esse projeto também rodou o Senado, porque o nome do Alexandre de Moraes está ali naquele projeto como um dos censores. Ou seja, os americanos estão de olho não apenas para interferir, né, na soberania brasileira, mas para tentar colocar um freio exatamente nessa palavra censores. E aí na nossa conversa ele comparou Alexandre de Moraes, vejam com quem? Com Nicolás Maduro.
Não, é ótimo ouvir o que a Ana nos traz aí de informação, porque se tem uma coisa que toda vez eu percebi indo aos Estados Unidos é que eles têm muito viva na memória as ditaduras latino-americanas. Estou falando lá do século passado ainda. Isso é muito vivo. E claro que isso foi avivado ainda mais pelos casos, digamos, recentes da Venezuela. A Ana acabou de citar aí a comparação com Nicolás Maduro, com o Ortega na Nicarágua e desde sempre a situação de Cuba. Que diferença tem, então, olhando-se por esse prisma, e acho que esse é muito claro, para um americano quando ele vê que a Suprema Corte da Venezuela, ou qualquer coisa que o valha lá, parecido com o Supremo Tribunal Federal, pede a extradição, ou que Cuba, naquele momento, pediu a extradição dos 2 pugilistas nos Jogos Pan-Americanos aqui do Rio de Janeiro. Nenhuma para eles. Quando agora você vê, neste momento, o ministro Alexandre de Moraes pedindo extradição de brasileiros, que nesse caso a maior parte nem foi julgada ainda, ou seja, não foi julgada, está na Argentina como preso político, aliás, como exilado político. Eles vão simplesmente colocar tudo na mesma régua, porque é a mesma régua. Com a diferença de anos em relação, obviamente, às ditaduras latino-americanas do século passado e de agora. A Ana falou sobre bala de prata e, claro, quando a gente está sob esse momento grave, o Augusto cita aqui o tempo que foi, quanto durou a ditadura militar naquela época e toda a perseguição motivada pelo AI-5. Para quem viveu aquele momento, a dor contemporânea é sempre muito dolorida, né? Quando você olha para trás, e óbvio que nós estamos sentindo essa dor, mas são várias coisas que estão acontecendo, e a Ana já citou algumas aí, que começam a mudar o cenário. Eu posso me referir aqui à música do Jorge Benjor, agora deu no New York Times, que, convenhamos, não é um jornal de direita, não é um jornal, nunca foi, não é a história do New York Times. Se o New York Times chegou a essa conclusão, ele que acabou demitindo um chefe lá porque estava preocupado com as redes sociais e o mundo woke do Twitter lá atrás, na era pré-Elon Musk. Se o New York Times já perdeu a paciência com a realidade brasileira, bom, ou seja, o nível agora é internacional. O Alexandre de Moraes corre o risco, se a diplomacia brasileira aceitar colocar adiante esses pedidos de repatriação de brasileiros à força, né, porque nós estamos falando, obviamente, de um envio à força, vai passar vergonha de novo. E vai aumentar ainda mais esse movimento internacional que enxerga o Brasil hoje como uma ditadura atípica, porque é uma ditadura que vem do judiciário, embora com o apoio do Lula, que não se opõe absolutamente nenhum arbítrio e abuso que vem do Supremo Tribunal Federal. Acho que é bom citar, o Schallenberg cita com muita frequência, a gente fala sempre do Supremo e nunca do Lula nesses casos. O Schallenberg, toda hora, ele cita o Lula, como também todos os outros críticos, eles não deixam o presidente brasileiro de fora dessa questão. Agora, Silvio, e a imprensa brasileira? A gente vê essa reação internacional, mas e por aqui? Será que em algum momento a imprensa brasileira vai se dar conta, vai tratar desses absurdos com a gravidade que eles requerem, com a seriedade que esse assunto requer? Como, por exemplo, o New York Times citou a ofensiva contra o Oeste, né? Um veículo de imprensa que foi alvo, houve um direcionamento por parte de um juiz para que um veículo de imprensa fosse investigado e não se encontrou nada, só jornalismo que depõe muito a nosso favor. Mas e o restante da imprensa brasileira? Quando é que será que vai, se é que vai, que você projeta, vai se sensibilizar sobre a gravidade do que está acontecendo, Silvio? Não, em relação ao Supremo Tribunal Federal e ao disparate da diplomacia brasileira, o momento mais infame da diplomacia brasileira, eu acho que os editoriais dos jornais, eles de alguma forma já mencionam, já tratam disso. Tem um editorial sobre o Supremo Tribunal Federal hoje no jornal Estado de São Paulo, mas a Folha também foi quem revelou essas trocas de mensagens entre juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes e o episódio ali que envolve a revista Oeste. Use a sua criatividade. Não achamos nada, só fazem jornalismo, mas use a sua criatividade. Enfim, acho que isso já aparece nas páginas dos jornais. O que acontece é o clima dentro das redações é muito ruim aqui no Brasil por paixões políticas. São redações repletas de profissionais de esquerda, alinhados à esquerda, uma esquerda que não existe mais nas urnas, nas eleições municipais, não existe nas ruas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, mas continua existindo dentro das redações. E aí a gente pode seguir nesse fio durante horas, para ligar lá na ponta, desde as universidades até o dinheiro da Secom. E aí esse eu acho que é o ponto mais importante quando envolve grandes conglomerados,
sobretudo o maior conglomerado do Brasil hoje, que é as organizações Globo, a Rede Globo, a Globo News. Quando se trata desses veículos, aí sim a gente pode mostrar com dados, o Poder 360 já trouxe informações sobre isso, com cifras de que é muito dinheiro da SECOM que bate nessas redações. Então, não sabemos até que ponto o Paulo Pimenta está no ponto com esses jornalistas, até que ponto os ministros do Supremo Tribunal Federal, afinal de contas, temos um consórcio de poder no Brasil, eles também governam como o poder auto-intitulado moderador, está aqui no WhatsApp, mandando mensagem para as jornalistas que se orgulham, se vangloriam de dizer, acabei de falar com o ministro, acabei de falar, ou seja, essa ligação direta acaba de alguma forma tirando a independência da profissão, do ofício, e leva a crer que no Brasil esse processo é muito mais lento. Eu só queria citar aqui a questão da chancelaria, porque a Ana, que traz informações também exclusivas hoje, dessa conversa cita o mosaico. E é claro que no exterior o mosaico já está praticamente com todas as peças. Junte-se a essas arbitrariedades todas do Supremo, a censura, o avanço contra a democracia, as posições do Brasil para além das fronteiras. Estou falando de Israel, estou falando do eixo Rússia, China, Irã, estou falando da posição em relação à China também, com as declarações do Banco dos BRICS, com a quantidade de autoridades brasileiras que pegam um voo para Pequim e Xangai, agora com muita frequência, com as declarações do presidente criticando os Estados Unidos, teve uma agora, na semana passada, dizendo que os Estados Unidos, onde já se viu o Departamento de Justiça americano, dos Estados Unidos, investigar a compra de caças Gripen que aconteceu no governo Dilma Rousseff. Onde já se viu? Isso é intromissão em outro país. Ora, mas era uma disputa comercial internacional que inclusive envolvia uma empresa americana, a Boeing, o F-18, que envolve o próprio equipamento, porque os motores do Gripen são General Electric, envolve denúncias de propina que foram arquivadas e alguém disse quem arquivou, Ricardo Lewandowski. Mas como assim? E aí quando for olhar, você vai ver que tem uma série de pontos. Joguei aqui alguns tentáculos de tudo isso para mostrar que o mundo está de olho no Brasil. Então, não cause estranheza o New York Times estampar isso. Augusto. Olha, as redações ainda estão em 1968, né? O ano não acabou. Lá vivem num mundo que mudou há muito tempo radicalmente e acreditam em coisas que não existem mais, né? Eles são órfãos do Muro de Berlim, essa turma apoiava, né, a continuação do muro. Né? Se dependesse deles, até hoje, Berlim estaria separada. Mas é o seguinte, o New York Times acabou de descobrir também que só no Brasil alguém se apresenta como um cara que está salvando a imprensa salvando a democracia com medidas ditatoriais. É isso, quer dizer, você implanta a ditadura do judiciário para salvar a democracia sem adjetivos que nós conhecemos. Agora, eles tanto vivem, os que conduzem essa ditadura, numa realidade paralela, que está aí esse encontro que houve na Itália, reunindo, pode ser, você tira a foto da turma lá, é uma foto que resume o conflito de interesses. Porque você tem quem devia prender e a pessoa que devia ser presa, recebendo o mesmo troféu. Por exemplo, ele estava antes de sair passeando, no Dia da Criança, né? Isso. Domingo, um bando de marmanjos aí lá em Roma, estavam descansando, mas receberam prêmios. O mesmo prêmio foi recebido pelo Joesley Batista e pelo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. O Joesley Batista, ninguém entende até hoje porque está em liberdade. Porque esse é criminoso militante, né? Bandido juramentado. E estava lá. Ele recebeu o prêmio, e ele olhou aqui e falou, mas por que eu estou sendo premiado? Ele próprio não entendeu.
Então eu represento todos os empresários brasileiros. Se eu fosse empresário brasileiro, eu já estava aí com abaixo assinado. Eu não sou representado por esse cara, não. É isso, eles estão em Roma, né, o que deveria ser a justiça e a turma que deveria ser presa. O Joesley está lá com o irmão, esteve, né, com o irmão como conferencista, Wesley, também ex-presidiário, em companhia de gente do Tribunal de Contas, presidente do Senado, etc, etc. Que tal? Parecia um saidão com a turma que autoriza o saidão. Então, esse Brasil, né, só pode continuar na cabeça de quem vai festejar em Roma. Aliás, estavam lá os representantes da Enel, aí, durante o apagão. Com o ministro de Minas e Energia ao lado. Né? Com o ministro de Minas e Energia do Brasil passeando lá. E aí ele se refere, sabe como é que estava lá também, como é que é o cargo do sujeito que cuida do Brasil, lá na empresa, na cúpula? Como? Diretor para o resto do mundo. É como eles tratam o Brasil. Sim. A Ana chamou, só antes de passar, Ana, deixa eu reforçar aqui a importância de quem está nos acompanhando fazer a assinatura da Oeste. Afinal de contas, a gente está tratando aqui do nosso caso, do caso da Oeste, que virou destaque no New York Times. Tamanho é o absurdo da situação em que um juiz determinou que fosse feita uma investigação sobre um órgão de imprensa independente. E para que esse trabalho nosso continue, para que a Oeste siga desvinculada de qualquer partido político, sem receber dinheiro público, de forma corajosa, praticando jornalismo, levando informações com independência, com autonomia, com seriedade, é necessária a sua assinatura. Você que assiste a nossa programação, curte aqui o Sem Filtro, é o principal responsável por manter a Oeste viva. E como é que você faz isso? Além de acompanhar a nossa programação, fazendo a sua assinatura. E esse processo está cada vez mais simples. Aqui na tela já estão os caminhos para que você faça a sua assinatura. Se você está nos ouvindo pelo rádio, vou te passar o número. O WhatsApp que está aí na tela é o 11 94239 9799. Também tem o site revistaoeste.com/assine e, no caso de quem está nos acompanhando, tem o QR Code na tela também. Vitor, essas informações que estamos dando aqui, nenhum jornal deu. Sim, pois é. Nenhum jornal deu. Pois é, não bastasse um veículo como o New York Times noticiar, a imprensa brasileira, mesmo assim, permaneceu em silêncio. A Ana chamou? Diga lá, Ana. Eles não leem mais o New York Times. Chamei, Vitor, e quero pegar exatamente esse gancho aí que você disse da assinatura, porque eu esqueci de mencionar que durante a minha conversa com esse assessor de um senador americano, ele fez algumas perguntas sobre quando, mais ou menos, que o ativismo do Tribunal, do STF havia começado, Alexandre de Moraes. Aí eu perguntei para ele, você tem 2 horas? Aí ele riu e disse assim, você pode me explicar briefly, de maneira rápida? Eu disse, não, de maneira rápida não tenho como te explicar, mas eu vou te mandar uma matéria, então, uma matéria que nós demos aqui na Oeste, 26 de agosto de 2021, uma matéria do Christian Costa, e que mostrava que o STF já havia tomado 123 medidas contra Bolsonaro, de acordo com o levantamento. Medidas essas, interferências do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário, no Executivo, interferências que não estão apreciadas pela nossa Constituição. E aí eu perguntei para ele, olha, só está em português. Ele falou, não tem problema, eu peço para os meus aqui para a gente traduzir. Um pouco tempo depois, uns 20 minutos depois, ele apenas me mandou uma mensagem de texto assim, oh my, meu Deus. Ou seja, a importância da assinatura de todos vocês para a Revista Oeste é exatamente por causa disso. Esse programa chama Sem Filtro, mas a revista toda não tem filtro. Ela mostra exatamente o que está acontecendo no Brasil, os fatos, e por causa exatamente de uma matéria da Revista Oeste, agora o Senado americano vai saber das 123 medidas da STF contra a administração do presidente Jair Bolsonaro.
Boa, Ana. E olha, a goleada da seleção brasileira ontem sobre o Peru por 4-0 marcou o retorno da equipe a Brasília depois de 3 anos. Entre os mais de 60 mil torcedores que estavam nas arquibancadas do estádio Mané Garrincha na noite desta terça-feira, estavam presentes os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. A presença dos ministros do STF no jogo da seleção ocorre 6 dias depois da interrupção do julgamento que define a permanência ou o afastamento do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, do cargo. O camarote também contou com a presença do ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, e do ministro da SECOM, Paulo Pimenta. Quem também estava ontem lá acompanhando esse jogo no estádio Mané Garrincha e, diferente dos ministros da Suprema Corte, teve uma recepção bastante calorosa, carinhosa do público, foi o deputado federal Nicolas Ferreira. Ele foi ovacionado pelo público nas arquibancadas, enquanto a presença dos ministros foi ignorada. Vamos ver. Silvio Navarro, a gente até falava antes aqui sobre a homenagem que os ministros receberão a portas fechadas, em solenidade, em salões, com toda a pompa e circunstância. No caso do deputado Nicolas, foi uma homenagem diferente do povo brasileiro, do torcedor nas arquibancadas, né, Silvio? E foi bom porque os ministros do Supremo Tribunal Federal, essa imagem que a gente acabou de exibir, não sei se dá para mostrar, no final, né, nessa sequência, tem até uma olhadinha de esguelho ali, né, de lado do ministro Alexandre de Moraes. Não sei se ele notou que o Nicolas estava sendo saudado pelo público. É o deputado que representa a força jovem da direita, do conservadorismo, do liberalismo econômico. Aí já vai ter as imagens de novo e, salvo engano, nessa sequência o ministro Alexandre de Moraes dá uma espiada ali e fala, puxa vida, acho que ele pensou, né? A gente aqui ignorado, talvez muita gente não saiba nem que estamos aqui nesse cercadinho VIP, numa mistura de poderes, porque tampouco Paulo Pimenta seria ovacionado, né? Tampouco o Messias, o Jorge Messias, seria ovacionado. Imagine se o presidente Lula aparece num evento como esse. Ouviria desde o Não Roube a Santa, que ouviu no Círio de Belém, até, como Augusto sempre recorda, a sonora e estrondosa vaia do Maracanã na abertura dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Então, é a temperatura das ruas, é a temperatura do povo. Né? Quem será que tem popularidade? Ou amanhã eles vão abrir a sessão do Supremo Tribunal Federal dizendo que foram ao estádio e foram saudados e estão de bem com as ruas. E aí, Augusto? Olha, só dizer o seguinte, que o Supremo, os ministros que não foram, eles estavam descansando do trabalho em Roma. Aí é a segunda turma. A primeira estava em Roma. Tem turmas no Supremo. Descansando. Trabalharam demais lá.